Será que o Brasil ganhou um Seu Madruga com capa de tirano? Alexandre de Moraes é o Madruguinha da vida real. Pra cima das Big Techs aqui no Brasil, Xandão é o brabo. Censura perfil, manda ordem secreta de madrugada e derruba a rede social inteira num estalar de dedos. Mas agora que a justiça americana apareceu, igualzinho ao senhor Barriga, para cobrar a conta dos abusos, o nosso censor mordeu o famoso migué. Sumiu, ignorou as intimações por e-mail e deixou vencer o prazo para se defender na Flórida. Meus amigos, na geopolítica quem não paga o aluguel do bom senso acaba despejado. Xander Clayson está prestes a levar uma condenação histórica na testa da justiça do tio Sam. É um programa recheado, é um programa longo, hoje eu não tenho hora para ir embora, então eu peço a você que crave o dedo no like, manda o programa para os seus amigos e principalmente para os inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show número 200. Os meus amigos do Pavenews. Brasilinas e brasilinos, fala meus companheiros de cela acolchoada desse hospício chamado Bananil. Preparem o estômago porque o multiverso da loucura da política brasileira acaba de dropar o episódio mais esquizofrênico da temporada. Sabe aquele roteiro de filme B onde o vilão tenta dominar o mundo, mas esquece de pagar a conta de luz da base secreta? Release the meteor! Release the meteor! Pois é, nós temos hoje um censor-mor da República que tentou exportar a ditadura da canetada para a terra do tio Sam e agora deve estar escondido debaixo da mesa da cozinha, chorando em posição fetal, com medo do oficial de justiça gringo. Se você estava morando em Marte ou trancado numa caverna e perdeu esse babado, a Rumble e a Trump Media abriram um processo na Flórida contra ele mesmo, o nosso supremo, onipotente e onipresente imperador do Twitter, Xanderleia, o vulgo Xandão. O motivo? O de sempre, né? Aquele básico de ditadura de terceiro mundo. Os caras acusam o homem de usar a máquina pública para calar as vozes conservadoras e amordaçar plataformas americanas que se recusaram a dobrar os joelhos e lamber a bota do nosso Lex Luthor de Taubaté. Um verdadeiro atentado terrorista contra a primeira emenda da Constituição americana, que, ao contrário da nossa, que serve para embrulhar peixe, lá nos Estados Unidos é levada a sério. Aí, a sua mente ingênua, alimentada a pão com ovo, pensa: Pô, Xandão, o cara que aplica multa de 50 milhões de reais em 10 minutos se alguém respirar fora do compasso, vai lá, peita os americanos e resolve isso em 2 tempos, né? Que nada, meu parceiro! O todo-poderoso de Brasília fugiu da intimação como o diabo foge da cruz, ou como o atual governo foge do teto de gastos. A coisa ficou tão vergonhosa, mas tão humilhante, que a juíza americana, Mary Stenson Scriven, teve que mandar citar o ministro por e-mail. Por e-mail, meus amiguinhos! Imagina a notificação da Corte da Flórida caindo na caixa de spam do Xandão, colada com promoção de estimulante capilar da Shopee. Você foi processado nos Estados Unidos. Clique aqui para perder seus bens e ter o visto cancelado. E o que o nosso herói da democracia fez? Deu uma de sonso. Ignorou com a força de 1000 sóis. O prazo para Xander Clayson responder ao processo na Flórida simplesmente expirou, evaporou, foi pro espaço. Nada de o advogado dele dar as caras, nada de chorar as pitangas pedindo mais tempo. O cara simplesmente deu um calote judicial na maior potência do planeta. Ele, na prática jurídica, agora é um belo de um rebel, um fugitivo do e-mail da justiça americana. Mas calma, aperta o cinto porque no Bananil a gente nunca passa vergonha sozinho. A gente tem o governo federal para passar vergonha por nós e, claro, com o nosso dinheiro. Pois bem, meus amigos, segurem o choro. Aos 45 minutos do segundo tempo, precisamente às 22 horas do último dia do prazo, aquela pontualidade de estudante que faz o Enem correndo para não ficar preso no portão, adivinha quem entra em campo com uma petição desesperada? Eu preciso de um abraço. A Advocacia Geral da União, a nossa gloriosa e submissa AGU. Isso mesmo, meus caros otários pagadores de impostos. A AGU foi bater na porta da justiça americana pedindo para enterrar o processo contra o Xander Clayson, alegando, rufem os tambores da demência, imunidade soberana.
A tese do ministro Jorge Messias, o eterno e folclórico Bessias, aquele mesmo, o pomo correio da Dilma. Vou passar. É uma obra de arte da comédia. Ele teve a audácia de argumentar que processar o CPF do Xandão lá fora é a mesma coisa que processar o Estado brasileiro. Ou seja, parabéns pra você. Agora, por decreto da loucura estatal, todos nós somos o Xandão. Você aí, trabalhador guerreiro que pega o ônibus lotado com o sovaco de um estranho na sua cara às 6 horas da manhã de segunda-feira, comemore, porque você é o Alexandre de Moraes na Flórida. Sinta o peso da careca reluzente da justiça. No Rio, não. A AGU está cometendo a bizarrice jurídica de defender Chandler Clayson em uma ação que foi movida contra a pessoa física dele. E o pior, como a AGU não tem jurisdição para advogar em solo americano, adivinha o que eles fizeram? Contrataram um escritório de advocacia de grife lá nos Estados Unidos. O preço dessa brincadeira? Uma bagatela, um trocado de padaria, 3,5 milhões de dólares. Sim, meus amiguinhos, fazendo a conversão para a nossa moeda desvalorizada, são 17 milhões de reais do meu, do seu, do nosso suado dinheirinho saindo direto da saúde e da segurança para pagar advogado gringo de terno caro pro Xandão. Compreendeu? Você vai pagar com a lei. Sabe o seriado Better Call Saul? O Brasil acabou de criar o spin-off Better Call AGU, a maior bilheteria de assalto ao bolso do cidadão já vista. Mas a hipocrisia desse circo é o tempero que dá o sabor desse prato indigesto. Vamos deixar claro, a Rumble não está querendo impor a lei americana dentro do Brasil. Ela só quer processar o senhor Alexandre de Moraes debaixo das leis americanas, que foram exatamente as leis que o próprio Moraes tentou atropelar e rasgar. O cara se achou xerife do universo, mandou ordens secretas para empresas americanas, afetando cidadãos americanos e exigindo dados sigilosos de americanos sem o menor pudor. E agora a AGU vem chorar as pitangas falando de soberania? Chandler Clayson quer ter o direito de as leis dos outros países, mas não quer ser responsabilizado quando a conta chega. Pimenta no rabo da soberania dos outros é refresco e guaraná, né, excelência? Mas vamos colocar os pés no chão e olhar para a realidade, porque a justiça americana não é o quintal dos fundos de Brasília, onde o STF faz o que quer e fica por isso mesmo. O Bananil apresentou essa petição ridícula dizendo que está defendendo a soberania nacional e ainda fez questão de escrever em negrito no documento gringo que estava ali em nome da República Federativa do Brasil e não em nome do indivíduo Alexandre de Moraes. Que esquizofrenia jurídica, bicho! A AGU tenta dar um truque de mágica para substituir o réu Chandler Clayson pelo Estado inteiro só para transformar o ministro em um ser intocável e inimputável globalmente. Acontece que a tal imunidade soberana para indivíduos lá na terra do tio Sam não funciona como um feitiço de Harry Potter que você grita Expecto Patronum e o processo some. Existe um precedente histórico gigantesco de 2010, o caso Samantar contra Yusuf, que deixa bem claro, autoridades estrangeiras até podem tentar alegar imunidade como pessoa física, mas tem um pequeno, minúsculo, microscópico detalhe. Essa imunidade precisa ser explicitamente concedida pelo governo americano. No, you cannot do that. No. Deixa eu desenhar com giz de cera para os assessores de Brasília entenderem. Isso significa que o poder executivo americano precisa olhar bem para a cara do Chandler Clayson e dizer: Poxa, amigão, você é um cara legal. Tome aqui o seu passaporte da impunidade. E adivinha quem é o atual inquilino da Casa Branca que vai carimbar ou não esse papelzinho? Donald Trump. E a estatueta da Lei Global Magnitsky vai para Alexandre de Moraes. Vocês realmente acham do fundo do coraçãozinho de vocês que o governo de Donald Trump vai dar imunidade para o cara que bloqueou as redes sociais dos conservadores, que caçou perfis da direita e que tratou a primeira emenda americana como se fosse papel higiênico usado? Quem você pensa que é? Mas nem se o inferno congelar e o Lula parar de pedir imposto. Vocês acham mesmo que ele vai ter refresco? Chandemar está passando um baita vexame internacional, virou piada geopolítica. Na Espanha, o Oswaldo Eustáquio não foi extraditado. Na Itália, riram da cara do pedido de extradição da Zambelli. Nos Estados Unidos, o Alan dos Santos passeia na Times Square livre, leve e solto. O Xandão não vai conseguir se safar dessa. Tudo, absolutamente tudo, indica que o imperador calvo de Brasília vai ser condenado em solo americano. Vocês vão se arrepender. Isso é um absurdo.
Me soltem agora ou eu prendo todos vocês. A justiça dos caras joga pesado, até porque as ordens autoritárias de Chandler Clayson cagaram solenemente para os trâmites legais internacionais, ignorando acordos bilaterais como o MLAT e as cartas rogatórias. Ele vai ser julgado e a chance de levar uma condenação histórica na testa é gigantesca. Claro, a decisão só vai confiscar os bens dele e prendê-lo se ele ousar colocar o dedão do pé fora do Brasil. Mas o mico internacional e o carimbo de autoridade tóxica já estão encomendados com entrega expressa. E é exatamente aqui, meus amiguinhos, que o roteiro desse filme de terror sai da comédia pastelão e vira um episódio pesado de House of Cards. Vocês são ingênuos a ponto de achar que o presidente Lula e a cúpula do PT estão desesperados tentando salvar o pescoço do Xandão porque eles são super amiguinhos de infância? Vocês acham que o Jorge Bessias torrou 17 milhões de reais dos nossos impostos em advogado gringo porque o governo nutre um amor platônico pelo careca? Ah, minha doce e inocente criança de verão. A grande jogada de mestre, a real intenção por trás das cortinas, revelada pelo jornalista Cláudio Dantas, é de uma ruindade genial. O Lula quer mais é transformar o caso de Chanderleia em uma guerra santa pela soberania. Pensa comigo, o processo na Flórida já está correndo solto desde fevereiro de 2025. A própria AGU já tinha avisado em março daquele ano que pretendia defender Chandler Clayson. Se isso era um ataque tão violento, tão brutal e tão urgente à soberania do Brasil, por que diabos eles esperaram até o último segundo, na calada da noite do fim do prazo, para mandar essa petição feita nas coxas? Porque o Lula quer mais é que o Xandão se exploda e seja tratorado pela justiça dos Estados Unidos. Se a corte americana mandar Chanderleia pastar e cravar uma condenação penal ou civil na testa dele, o Lula já tem o palanque perfeito e o roteiro vitimista prontinho para as próximas eleições. A petição da AGU foi desenhada para ser um fracasso. Ela ignora de propósito a soberania americana sobre as suas próprias empresas. É um jogo de cena puramente eleitoral, ensaiado milimetricamente para encaixar na narrativa de perseguição do PT. Eles já estão prontos para ir para a televisão chorar lágrimas de crocodilo dizendo: olhem, companheiros, o imperialismo americano, a extrema-direita global fascista e malvadona, está atacando o nosso Supremo Tribunal Federal. Estão invadindo a nossa soberania. Precisamos nos unir em torno do nosso painho Lula para nos salvar das garras dos Estados Unidos, do Elon Musk e do Donald Trump. Entenderam a engenharia maligna do negócio? O Lula está usando o Xandão como isca viva, como um boi de piranha. No mundo real da diplomacia e do direito, não existe a menor chance de defender as atitudes do ministro perante a corte americana. É um ato juridicamente indefensável. Então, o que resta para o governo? Apelar para o que Dantas chamou perfeitamente de patriotismo cafajeste. O Lula sacrifica a reputação, os bens, o visto e o direito de viajar do Alexandre de Moraes no altar da justiça americana, só para criar um mártir de estimação e faturar voto de esquerdista emocionado e militante de DCE aqui no Brasil. É o famoso lema do herói petista: morra por mim, sacrifique o seu CPF, mas garanta minha reeleição e o meu poder. Resumo da ópera, rapaziada. Chanderleia cansou de brincar de Deus no Brasil, resolveu brincar de Deus nos Estados Unidos e agora está prestes a colher uma tempestade perfeita de proporções intercontinentais. A AGU fez um papelão patético, um teatro de quinta categoria, rasgando 17 milhões de reais que deveriam estar em hospitais e escolas para proteger a pessoa física de um juiz que eles sabem perfeitamente que vai ser esmagado pela corte americana. E o Lula? O Lula tá de camarote, comendo pipoca e rindo à toa, só esperando a condenação sair para vestir a boina do Che Guevara Tupiniquim, apontar o dedo pro grande satã americano e mendigar voto na próxima eleição. Enquanto esses titãs da hipocrisia jogam seu xadrez político, adivinha quem é o palhaço que está financiando o circo inteiro? Exatamente, eu, você, os otários de sempre. A grande batalha pela liberdade e pela alma da internet está rolando solta no Globo e o patrocinador oficial do censor mor da República é o seu boleto de imposto que vence no início do mês. Bate nele, mãe! Espera aí, tesouro. No final das contas, o nosso Xandão Madruga descobriu da pior forma que a internet não é a sua vila e que na justiça americana não tem "foi sem querer querendo". O senhor Barriga Gringo chegou para cobrar a conta e essa pancada nem o professor Girafales consegue tancar. E aí, curtiu o vídeo? Achou que o plot twist do Lula usando o Xandão de bucha de canhão foi digno de um Oscar de melhor roteiro de vilão?
Então faz o seguinte, esmaga o botão do like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo no grupo de WhatsApp da família e dos amigos antes que a censura bloqueie a gente por aqui. Afinal de contas, nós não temos 17 milhões de reais sobrando para contratar advogado na Flórida. Um abraço para todo mundo, eu fui! Obrigado por assistir até o final. Confira se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like maroto pro tio Pavê. Isso ajuda demais o nosso trabalho e vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar, isso é uma teoria da conspiração. Oi! Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pavê News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.